Escândalo duplo. Nicolas Ferreira é condenado na justiça enquanto o PF coloca Bolsonaro no centro de trama golpista. O cenário político brasileiro está em chamas. Em um mesmo dia, duas bombas explodiram. O deputado federal Nicolas Ferreira foi condenado a pagar R$ 8.000 ao influenciar Felipe Neto por uso indevido de imagem. E a Polícia Federal revelou que o ex-presidente Jair Bolsonaro está no epicentro de uma trama golpista para impedir um pelotão de Lula. Nicolas Ferreira x Felipe Neto. O jovem deputado Nicolas Ferreira, conhecido por suas posições controversas, sofreu uma derrota esmagadora na justiça. Ele foi condenado por usar, sem autorização, a imagem de Felipe Neto em vídeos promocionais, associando-o ao termo acancelamento e causando danos à sua honra e recompensa. A juíza Bianca Ferreira do Amaral Machado Nigre determinou a remoção imediata dos vídeos e o pagamento de uma indenização de R$ 8.000. Nicolas tentou se defender alegando liberdade de expressão, mas a justiça foi clara: os direitos de imagem e honra de Felipe Neto prevalecem. Bolsonaro no centro de trama golpista. Paralelamente, a Polícia Federal divulgou um relatório bombástico apontando que o ex-presidente Jair Bolsonaro planejou, supostamente executou atos que visavam a abolição do Estado Democrático de Direito. O documento revela que Bolsonaro tinha pleno conhecimento e participação ativa nas ações do grupo que pretendia impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. A investigação detalha a existência de uma carta ao comandante do Exército com teor golpista, que Bolsonaro sabia e concordava, além de um plano de fuga caso as ações fracassassem. Esses acontecimentos abalaram o cenário político nacional. As declarações de Nicolas Ferreira reforçam a importância do respeito aos direitos de imagem e honra, enquanto as revelações sobre Bolsonaro trazem à tona questões graves sobre a integridade democrática do país. A sociedade brasileira acompanha atentamente os desdobramentos desses casos, que prometem impactar profundamente o futuro político do Brasil. Enquanto isso, o governo anuncia pacote de medidas fiscais com economia estimada de R$ 327 bilhões em 5 anos. O governo brasileiro apresentou um conjunto de medidas fiscais que visam economizar R$ 71,9 bilhões entre 2025 e 2026, com um impacto acumulado de R$ 327 bilhões até 2030. As principais ações incluem: reajuste do salário mínimo e limitação do aumento real a 2,5%, melhorando a regra atual que prevê reajustes reais equivalentes ao crescimento econômico. Espera-se uma economia de R$ 11,9 bilhões nos próximos 2 anos. Benefício de prestação continuada, BPC, abre nossos critérios de renda para acesso ao benefício, com impacto calculado em R$ 4 bilhões até 2026. Concessão de benefícios sociais e implementação de regras mais rígidas, incluindo a cobrança de biometria, estimando uma economia de R$ 5 bilhões. Emendas parlamentares e limitações que projetarão um impacto de R$ 14,4 bilhões nos próximos 2 anos. O crescimento das emendas impositivas deverá respeitar a regra do arcabouço fiscal, e as emendas não impositivas não poderão ter aumento real. Além disso, metade do valor das emendas de comissão deverá ser prevista ao Sistema Único de Saúde, SUS. A aposentadoria dos militares, e imposição de uma idade mínima de 55 anos para a entrada na reserva, com impacto limitado de R$ 2 bilhões até 2026. Essas medidas serão apresentadas ao Congresso por meio de projetos de lei e uma proposta de emenda constitucional, PEC. A PEC incluirá a prorrogação da desvinculação das receitas da União, DRU, que é até 20% das receitas, com impacto estimado de R$ 7,4 bilhões em 2 anos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a importância dessas ações para o equilíbrio fiscal e o crescimento sustentável do país. Ele afirmou que, se aprovados, as medidas atenderão ao arcabouço fiscal e darão segurança ao seu cumprimento. No entanto, constatou-se que o desarranjo e as distorções são grandes, condicionando a necessidade de revisitar essas questões no futuro. Além disso, o governo prevê uma economia de R$ 10,3 bilhões com a determinação de que até ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, poderá ser gastos no ensino.
Haddad enfatizou que o trabalho não se encerra com esse conjunto de medidas e que será necessário continuar os esforços para resolver os problemas herdados de uma década de déficits primários. Ele expressou satisfação com os resultados obtidos até agora, mas descobriu que há muito a ser feito para alcançar um crescimento sustentável.